Deus, você que toma uma posição e você diga, eu não me envergonho do Evangelho de Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Nós temos vindo a falar em toda a nossa igreja, começando lá pela sede, por instruções do Espírito Santo de Deus, e o Bispo Fidalgo tem sido obediente, e nós consideramos que devemos estar no mesmo Espírito, irmão. Porque o Espírito Santo, quando quer falar, quando o Espírito Santo está a falar, eu vou dizer uma coisa, se o homem for obediente ao Espírito Santo a falar, vai haver milagres e vai haver maravilhas. Amém? E durante muito tempo a igreja não tem sido obediente à orientação do Espírito Santo. E por isso é que nós não vimos mais sinais, prodígios e maravilhas. Mas porque nós vamos ser obedientes, vai acontecer isso no nosso meio. E o maior milagre que pode acontecer na vida de uma pessoa é a nossa salvação. Amém? O maior milagre que nós podemos ter é a pregação do Evangelho que salva da morte, que salva do inferno. E por isso nós temos que falar em alta voz o Evangelho de Jesus Cristo, que é o poder de Deus para todo aquele que nele crê. Amém? E então nós temos vindo a falar sobre um tema que é muito conhecido no nosso país e pelas piores razões, e fala de idolatria. E, irmão, nós temos que falar no contexto em que nós estamos inseridos. Claro que, se eu for a falar cada vez mais, estas coisas que eu vou falar estão assim a infiltrar a nossa sociedade, porque o mundo está a se tornar cada vez mais globalizado, compreendem? Mas, por exemplo, se eu for a falar de Reiki, ou Feng Shui, ou tudo isso, a maior parte das pessoas não conhece, porque não é a nossa cultura. Mas aquilo que eu quero dizer é que nós não estamos numa luta contra nenhuma religião. Ouça, nós não estamos numa luta contra nenhuma religião. Nós não estamos numa guerra declarada contra nenhuma instituição, nem contra nenhuma pessoa. Nós estamos numa luta e numa guerra declarada com a palavra de Deus contra toda aquela situação que prega ao contrário daquilo que a palavra diz. E se a pregação da palavra ofende a si, está na hora de você se arrepender, porque o Evangelho de Jesus Cristo vai ser pregado e eu não me vou envergonhar. Mas, por exemplo, em Portugal, quando nós falamos de idolatria, estamos a falar naquilo que é mais comum no nosso país, que é a adoração a imagens, é a adoração a deuses, é se prostrar e fazer procissões a coisas que Deus abomina. Mas se você for, por exemplo, lá para a China, você vai falar de Fátima, eles não sabem de quem está a falar. Mas se você falar, sei lá, de teorias orientais, coisas que põem a fé e a esperança das pessoas nessas coisas que não em Deus, isso também é idolatria. Está a compreender? Idolatria, irmão, não se restringe à igreja tradicional. Não se restringe àquilo que nós somos ensinados pelos nossos pais. Não se restringe a isso. Porque até dentro da igreja evangélica também há idolatria. Vamos pôr os pontos nos is, irmão, para ninguém sair daqui, nem as pessoas estão a ouvir. Aquela igreja parece que fez a missão deles dizer mal da igreja católica. Não. Não, eu vou falar mal daquilo que Deus fala mal. Eu vou pregar a palavra de Deus em relação àquilo que Deus fala. Se ofende, é porque você precisa de mudar. Mas até mesmo dentro das igrejas que se dizem cristãs e evangélicas, há idolatria, também há feitiçaria, também há bruxaria. Ou você não sabia isso? Fica a saber. E você hoje, o que eu vou falar hoje, é uma coisa muito grave. Que nós precisamos estar apercebidos, irmão, porque o diabo, a Bíblia fala que ele se transforma em anjo de luz e a missão dele é enganar a quantos? A muitos. Você sabe esse versículo ou não sabe? Que o diabo, se possível, ele enganará a muitos. E vai se levantar falsos profetas. E o falso profeta não é só numa igreja que há. Há em todas as igrejas, em todas as religiões, há falsos profetas, irmão. E nós precisamos estar apercebidos. Posso ouvir um amém? Então nós vamos pegar naquilo que tem sido o versículo base das nossas pregações. Está aí em Romanos 1. Se vocês não fecharam a Bíblia, estão lá ainda. Então nós temos idolatria. E idolatria, irmão, é apenas a raiz de muitos problemas. A idolatria é a raiz que leva a outro tipo de pecados que abominam a Deus. Olhe para mim. A idolatria é o pecado mãe, ok? E a mãe, como mãe, tem muitos filhos. Temos a
idolatria, que é pôr outras coisas que não Deus no lugar de adoração. Mas fora da idolatria, sabe o que a idolatria leva? A idolatria leva ao culto dos mortos, que é um filho da idolatria, que abomina a Deus, é um pecado contra Deus, ofende a Deus. Nós temos as tradições e religiões, nós temos a adoração a imagens, nós temos a bruxaria, nós temos a feitiçaria, nós temos a cartomancia, nós temos a astrologia, nós temos todas aquelas coisas que põem no lugar que pertencia a Deus, põem aquelas coisas que Deus abomina. Então a idolatria é apenas a mãe de muitos pecados, irmão. E nós precisamos estar apercebidos para que nós possamos fazer a nossa vida de acordo com a vontade de Deus. Amém? Romanos 1, no versículo, pode ser no versículo 20, diz assim, até pode ser do 18, que este versículo é espetacular. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Olha, para aqui, irmão. Você sabe o que é isto? O que este versículo está a se referir? Este versículo está a se referir a líderes, sejam papas, sejam apóstolos, sejam profetas, sejam pastores, seja aquilo que for, que sabem a verdade, mas detêm a verdade na injustiça. Detêm a verdade na injustiça. E a ira de Deus está sobre essas pessoas. Ah, mas Deus não é amor. É amor se você estiver com Jesus no seu coração. Quem tem Jesus, tem a vida. Quem tem o Filho, tem a vida. Se você não tem Jesus, e quer dizer uma coisa, você está debaixo da ira de Deus. Aleluia. Porque o amor de Deus está no seu Filho Jesus Cristo. E se você não tem o Filho, você está debaixo da ira de Deus. Você leu aqui ou não? Do céu se manifesta a ira de quem? Olha para a sua Bíblia. A ira de quem? Sobre toda a impiedade e injustiça de quem? Dos homens. Continuando. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, neles se manifesta, porque Deus o manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Você sabe o que este papagaio tudo quer dizer? Quer dizer que aquelas pessoas que dizem, eu não conheço a Deus, eu não acredito nisso. Sabe uma coisa? A própria criação fala do poder de Deus. E aqui está a dizer que tudo aquilo que de Deus se pode conhecer, Deus manifestou aos homens. Seja as coisas invisíveis, aquilo que não se vê, seja o quê? Desde a criação do mundo. Quando você olha para o sol, quando você olha para as estrelas, quando você olha para o mundo que foi criado por Deus, você está a ver a glória de Deus. E ninguém vai ficar sem desculpa, irmão. Ninguém vai ficar sem desculpa e dizer, eu não sabia que Deus existia. Eu não sabia. Está aqui a dizer, para que eles fiquem, o quê? Inexcusáveis. Fiquem sem desculpa. Porquanto, e aqui começa a nossa pregação. Porquanto, tendo conhecendo a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Algumas versões da Bíblia dizem, dizendo-se sábios, tornaram-se estúpidos. E mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível e de aves e de quadrúpedes e de répteis. Isto o que quer dizer? Que eles pegaram na glória que devia pertencer a Deus e só a Deus e colocaram essa glória em homens, colocaram essa glória em animais, colocaram essa glória em objetos inanimados. Porque aqui no nosso país, você adorar uma vaca, nós rimos, não é? Porque ninguém adora uma vaca. Mas se você for lá à China, eles adoram uma vaca, eles adoram macacos, eles adoram elefantes. Até há regiões onde esse tipo de animais não se pode matar. São uma peste, literalmente, no meio da cidade. Mas porque eles adoram aquilo que a Bíblia fala, as aves, os répteis, eles transformaram aquilo que era devia ser glória para Deus e colocaram essa glória em homens, em quadrúpedes, em aves, em répteis. Está a compreender? É isso que a Bíblia quer dizer. E por isso é que eles se tornaram loucos. Tornaram-se estúpidos. Pelo que também Deus os entregou
às concupiscências do seu coração, à imundícia, para desonrarem o seu corpo entre si. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Posso ouvir um amém? Amém. Porque aquilo que a Bíblia está a dizer, mudaram a verdade de Deus e honraram e serviram mais às coisas criadas por Deus do que Deus, o próprio Criador. Você que me explica onde é que está a sabedoria de nós adorarmos uma coisa criada por nós. Só pode ser mesmo este espírito que a Bíblia fala que eles ficaram loucos. É estupidez, irmão. Como é que você vai criar uma coisa com as suas próprias mãos? Você que é limitado. Eu que sou limitada. Eu que preciso de um Salvador. Eu vou criar uma imagem e vou me prostrar a ela. É loucura. É estupidez. Sim ou não? Você está a ler aqui, estou a ler, não está? Pelo que Deus, versículo 26, os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. O que é que isto significa, irmão? Está a falar de homossexualidade. E eu quero que você saiba uma coisa, quando nós vimos lá fora, cada vez mais o número de homossexuais a aumentar, as pessoas a aceitar aquilo que Deus abomina, isto não é nada mais nem nada menos do que um filho da idolatria. A causa da homossexualidade e de tantos pecados perversos que nós temos na nossa sociedade tem a ver com a idolatria, adorar outras coisas que não Deus. Porque não existe um cromossoma gay. Não existe. Há dias eu vi uma aberração mesmo no Facebook, que uma mulher que começou a tomar hormonas masculinas e, claro, começou a crescer pelo. Não é novidade nenhuma, se você tomar hormonas masculinas, tudo o que é características masculinas vai crescer. E então ela começou a tomar hormonas, começou a ganhar barba, começou a ganhar pelo, tudo isso. E depois ela fez uma mudança de sexo. E agora dizia-se que era um homem. Só que a depravação do mundo, o que é que ela fez? Ela engravidou. E então está com o corpo de homem, grávida. E vou dizer uma coisa, irmão, isto não é brincadeira, a razão de tudo isto, a razão destes pecados estarem a se multiplicar, é porque a Bíblia fala que nos últimos tempos vai haver extrema corrupção, e a corrupção é o filho da idolatria. A mãe de todos os pecados é a idolatria, pôr no lugar de Deus coisas que não deveriam estar, porque Deus é quem merece a glória, Deus é quem merece o louvor, Deus é quem merece a adoração. Amém? E um gay... Perdoe-me os gays que estão a ouvir, mas você precisa saber isso porque Deus ama. Sim, Deus ama. E nós temos que respeitar a pessoa. Ouça, irmão, nós temos que respeitar a pessoa porque é um ser humano por quem Jesus deu a vida. Agora, o comportamento miserável que ele está, e nós não podemos compactuar. Nós não podemos dizer, coitadinha, é uma condição, porque já nasci assim. Não nasceu assim. Porque quando Deus fez o homem, Deus disse que era o quê? Era muito bom. De toda a sua criação, Deus disse que era bom. Vi, Deus que era bom. Mas quando Deus fez o homem, Deus disse que era muito bom. Deus fez homem e mulher perfeitos, com a sua identidade bem definida, com a sua sexualidade bem definida. Mas porque o homem trocou a glória que pertencia a Deus e começou a adorar outros deuses falsos que abominam a Deus, é a causa da homossexualidade e de tantos pecados, irmão. E você vai ver em várias regiões do país se estes pecados não são mais dominantes. E eu garanto-lhe uma coisa, que se você for a ver bem nesse local onde estes pecados são mais dominantes, eu garanto, ou que há um santuário, ou porque há grande movimento de bruxaria, ou porque há grande movimento de feitiçaria e de adoração a outros deuses. E a igreja precisa de saber isto, irmão. Para quando você falar com os seus colegas, você não se deixe levar pelo aquilo que eles falam, porque a palavra de Deus é a verdade. Eu não me envergonho do Evangelho de Jesus Cristo. Amém? Agora você vai me dizer, mas eu já ouvi de casos de crianças com 2, 3 anos já têm características que vão ser gays. É possível? É possível. Sabe porquê? Porque a Bíblia diz, porque o Senhor teu Deus, o Deus geloso, que visita a maldade dos pais dos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. Você tem que ter cuidado para quando você tiver a sua descendência nascer perfeito, irmão, porque Deus fez perfeito. Arrependa-se dos seus pecados. Você que está a me ouvir, arrependa-se dos seus pecados. Arrependa-se e volte para Deus para que os seus filhos nasçam bem. Para que tenham uma vida digna. A Cristina está chateada hoje. Eu estou chateada com o diabo porque ele tem enganado muita gente, irmão.
E há muitos homens que têm detido a verdade em injustiça. Mas eu não vou deter a verdade. Não se preocupem, deixem estar. Eu não vou deter a verdade em injustiça, porque eu não me envergonho do Evangelho de Jesus Cristo. Amém? Amém. E semelhantemente, também os varões, e aqui não está a falar dos varões da cortina, ok? Os varões está a falar dos homens. Quem é que está aqui que é varão? Diga amém. Amém. Você é homem, diga eu sou homem. Semelhantemente, também os varões deixaram o uso natural da mulher. Irmão, Deus fez assim, o homem é atraído por mulheres. Tudo o que é fora disto é procedência maligna. É só uma paixão. Não, é pecado, abomina a Deus. Deixaram o uso natural da mulher e se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa que convém ao seu quê? Ao seu quê? Ao seu erro. Mas para você não pensar, a Cristina está a ser dura com os gays. Espero que nós já vamos chegar lá, que não são gays. Não só uma homossexualidade. Você vai ver o que a idolatria causa. Como eles não se importaram em ter conhecimento de Deus. Irmão, veja uma coisa. Porque eles não se importaram em ter conhecimento de Deus. Quantas pessoas nós falamos e elas não querem ter conhecimento de Deus. Isto é coisa terrível, irmão. Nós falarmos de Deus e elas não querem ter o conhecimento de Deus. Porque dá comichão nos ouvidos. Porque confronta com aquilo que nós somos de miseráveis. Irmão, nós somos miseráveis, sem Deus nós somos miseráveis, somos pecadores. E nós precisamos falar da obra redentora de Jesus Cristo lá na cruz. Porque foi Jesus lá na cruz que nos tirou das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, porque senão nós íamos a caminho do inferno. E você que se considera um privilegiado por você ter vontade de conhecer a Deus, porque aqueles que rejeitaram não se importaram em ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm, estando cheios de toda, agora começa aqui, todas as outras consequências da idolatria. Lemos ou não lemos em cima que a idolatria é a causadora disto tudo? E diz, estando cheios de toda a iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contendas, engano e malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes ao pai e à mãe, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis e sem misericórdia. Agora eu pergunto, quem é que está aqui que conhece pelo menos 2 ou 3 pessoas que se encaixam neste perfil? Até serem infiéis nos contratos. Irmão, eu podia contar casos no meu trabalho. Infiéis nos contratos. Vou pagar X, mas depois quando é para pagar não paga X. Paga X menos XXX. Porque é infiel no contrato. E até a razão disto, irmão, é a idolatria. Porque os homens, nós vimos lá no versículo anterior, eles sendo sábios com a sabedoria do mundo. Está a falar da sabedoria do mundo porque estudam. Porque o homem o homem foi criado por Deus, o homem é inteligente. Concorda comigo ou não? O homem é inteligente, irmão. Mas porque recusaram ter o conhecimento de Deus, eles sendo sábios, tornaram-se burros. Tornaram-se brutos, tornaram-se estúpidos, tornaram-se loucos. Por isso é que nós vemos, eu estava a pensar, como é que é possível grandes empresas que têm tudo para prosperar, para ter lucro, como é que é possível aquelas empresas não prosperar? É por causa disto, irmão. Como é que é possível uma nação ter tantas riquezas e os governantes não conseguem fazer leis para fazer crescer a riqueza de um país? Porque tornaram-se loucos. Ora, irmão, eu digo-lhe uma coisa, e eu já compartilhei isto com a igreja, mas eu compartilhei o mal, vou compartilhar o bom. Durante muito tempo, eu vou dizer sincera, eu não tinha fé para orar pelos governantes. Mas eu sabia que a Bíblia fala lá em Timóteo que antes de tudo se façam orações, deprecações, intercessões por todos aqueles que estão em eminência. Mas eu olho para o mundo e eu sei que
Os homens estão a ficar cada vez mais gananciosos, mais corruptos. E eu pensava, mas eu vou orar para aquela cambada de aldrabões para quê? Quem é que já pensou o mesmo comigo? Eu vou orar, mas a minha oração não vai fazer diferença, porque eles são corruptos mesmo. Mas quando Deus me revelou que eles se tornaram brutos, eles tornaram-se estúpidos, porque eles reconheceram o conhecimento de Deus, e eu pensei, a minha responsabilidade é orar para que lhe caiam as escamas espirituais, para que eles tornem a ver a verdade do Evangelho, para que eles possam tomar decisões acertadas para o nosso país. Nunca mais eu vou orar pelos governos da mesma maneira, irmão. Glória a Deus. Eu fico tão contente, irmão, de ver, às vezes nós duvidarmos, não é duvidar, mas estarmos menos esclarecidos de uma área, e Deus vem, e Deus sempre dá a solução. Glória a Deus. É espetacular, porque a palavra de Deus, ela é toda verdade, irmão. A palavra de Deus é toda verdade. Não há nenhuma réstia de dúvida na palavra de Deus. Não há nenhum cantinho onde nós possamos ficar ali na dúvida, porque não sei se é bem assim, não, porque ela é toda verdade. Amém? Então, este Espírito. E depois nós vemos aqueles versículos que nós já vemos. Iniquidade, homicídio. Irmão, você está a par de quantos homicídios está a haver? Pessoas que são inteligentes, irmão. Pessoas que são inteligentes, que têm cursos, que são inteligentes na sua área e são levadas a cometer os homicídios mais horrendos. Porquê, irmão? Quando você pergunta, mas porquê que o mundo está assim? Mas porquê? E se isso levar você a duvidar de Deus, você que venha aqui, porque Deus não falha. O homem é que falhou, o homem é que se desviou de Deus. É a razão porque há tanto homicídio, porque há tanta maldade. Inventores de males. Veja, sabe o que ele está a dizer? Inventores de mal. Até mal que nunca foi inventado, os homens dos últimos dias vão inventar males. Porque estão a colocar outras coisas no lugar de Deus. Inventores de males é aqueles jogos que levam ao suicídio. Porquê? Porque estão a pôr coisas no lugar de Deus. E depois vamos ler o versículo 32. E você que se agarra à cadeira. Agarre-se à cadeira, que é para ver, você agarrado. Porque é grave aquilo que eu vou ler, irmão. Diz assim, os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte, os que tais praticam, não somente as fazem, mas também consentem aos que as fazem. Uau! São dignos de morte, não só os que fazem tais coisas, mas os que consentem aos que as fazem. Agora eu pergunto, qual é o papel da igreja no meio disto tudo, irmão? Agora vamos sair para aí como o Estado Islâmico e vamos começar a matar toda esta gente. É isso que está a dizer? Não, irmão. Não, mas eu quero dizer uma coisa. Você pode ter a certeza absoluta que se esta gente que nós vemos aqui, se elas não se arrependerem, elas já têm uma sentença de morte sobre elas. Porque a Bíblia fala, aquele que crer será salvo. Aquele que não crer já está o quê? Condenado. E depois lá em Romanos, qual é o versículo? Romanos 6, 23, põe aí. Romanos 6, 23 diz, o salário do pecado é o quê? É a morte. Nós temos que compreender quando Deus fala de morte, a morte que Deus está decretada sobre a humanidade, é a morte espiritual, separação de Deus. E se as pessoas não se arrependerem, a segunda morte, se as pessoas não se arrependerem, acredite numa coisa, que elas vão morrer. E também há aqueles que consentem. Por isso é que eu comecei a reunião, e vou voltar várias vezes a este versículo, e eu não me envergonho do Evangelho de Jesus Cristo, porque é o poder de Deus para tudo aquilo que crê. Não se envergonhe, irmão. Não tenha medo. Em amor, irmão. Você tem que saber a palavra de Deus e você saber que a origem dos males que nós vimos na nossa nação tem a ver com a idolatria. E as pessoas precisam de se arrepender das suas idolatrias e voltar para Deus. Porque senão, eu garanto uma coisa, a sentença para elas é morte. E a sentença para aquelas igrejas que compactuarem com o pecado é morte. É sentença para a igreja, pode-se dizer cristão, pode ter um palco ali e dizer Jesus é Senhor, mas se compactua com o que o diabo fala, é morte. Isto traz temor ao meu coração, irmão. Sabe uma coisa, Deus tem-me dado, como é que eu digo? Eu tenho tido várias ilustrações na minha mente. Eu estou acordado e eu vejo Portugal inteiro
Se todas as igrejas, não importa se é uma igreja de 1000 pessoas ou uma igreja de 50 pessoas, se esta verdade for pregada, e depois vai o irmão na segunda-feira e fala, e depois vai outro irmão na segunda-feira e fala com o colega, e vai na terça-feira e fala, Portugal vai mudar, irmão. Mas as coisas vão ficar piores. Vão ficar piores sim, mas vai haver salvação em Portugal, irmão. E nós precisamos de pregar o Evangelho de Jesus sem vergonha. O apóstolo Paulo dizia, ai de mim se eu não pregar o Evangelho. A sentença está decretada para todo aquele que não crer. A sentença de morte está decretada para todo aquele que compactuar com o pecado. Porque o ser humano tem a capacidade, sabe de quê? O ser humano tem a capacidade de embelezar o pecado. Embelezar. Não é assim tão mau. Deus conhece o meu coração. Errado. Pecado é pecado. Sabe porquê que nós categorizamos o pecado? Para nós nos encaixarmos naquela fatia que é menos ofensiva para Deus. Mas pecado é pecado. Por toda a pessoa que categoriza pecado, de certeza que ela está em pecado e precisa de alguma coisa para a alma dela para se sentir mais ou menos bem. Porque se for nos outros, o pecado do outro é ou não é sempre maior que o nosso? É sempre maior que o nosso. Por isso é que o nosso juízo é Deus e a palavra de Deus. Porque se nós formos a ver aqui, cheios de iniquidade, prostituição, malícia, maldade, quem é que está aqui que nunca sentiu estas coisas que não levanta a mão, que é para não... Está a ver? Mas a Cristina falou dos gays, a cabeça de toda a gente já está a pensar, ai os gays. E a maldade? E aquilo que semeia contendas entre irmãos? E aquilo que mente? E aquilo que rouba? Ok? Vamos nos colocar lá no lugar certo. Que é para ninguém sair daqui inchado no seu belo prazer, inchado na sua justiça. Amém? E então, nós temos visto, irmão, que o mundo anda insatisfeito. O mundo tem uma profunda insatisfação dentro de si. Eles precisam de alguma coisa. O mundo precisa de alguma coisa que preencha aquela insatisfação. E sabe o que é que o mundo tem buscado? Olha, eu vou ler. Vou pegar aqui, é para você ver quais são as... Como é que eu digo? Quais são os caminhos que os homens têm procurado para preencher a sua insatisfação. Olha, vou dizer que tem aqui uma lista. O Reiki. Prestem atenção. Reiki. Já ouviram falar em Reiki? Pronto. Espiritismo. Já ouviram falar em Espiritismo? Energias positivas. O sol, a luz, o hipnotismo, o horóscopo, os guias, as cartas, altares de santos por todo o lado, velas acesas, espanta espíritos, a estrela de talo, o feng shui, vamos pôr o sofá lá em casa virado assim, porque assim as energias vão ficar melhor, e a luz do sol, e a cor que usa, e a vela tal, e o cheiro tal, e o incenso tal. Irmão, isso são caminhos que Deus abomina. Mas não tem nada mal que é só uma velinha. São caminhos que Deus abomina. Amigo, sou eu a dizer essas coisas. Mas é uma boa energia. São caminhos que Deus abomina. Porque a nossa energia vem de Deus. Sabe tudo que você tem que buscar energia? Sabe? Olha, meditar na palavra de Deus. Levante-se às 7 da manhã e comece a ler a palavra de Deus. Eu vou ver se você não vai ter energia. Levante-se. Levante-se às 7 da manhã para ler a palavra de Deus antes de ir para o trabalho. E garanto que você vai ter um dia abençoado. Não é chegar ao trabalho, a primeira coisa que vai ler é o diário, vir o horóscopo, o que o guia está a dizer. Não é nenhuma maia. Ok? Não é a maia que dá na SIC que vai dar a direção para a sua vida. Não é a Romilda. Mas ela tem lá a Bíblia. Tem? É sério que tem? Ela manda ler o Salmo. É sério? Então nós já vamos ver tudo isso. Porque eu garanto, é como o pastor Fidalgo disse, eu pago para vocês verem todos os lugares onde se faz bruxaria, onde se faz feitiçaria, onde se faz este espiritismo, eu garanto e pago para você ver que eles têm uma Bíblia e falam de Deus. Eles têm uma Bíblia e falam de Deus. E as pessoas vão enganadas porque se fala de Deus é bom, porque se fala de Deus é bom. Errado. O título da mensagem sabe o que é? O sobrenatural de Deus versus o sobrenatural do diabo. E agora agarre-se à cadeira mais uma vez.
O diabo tem poder para fazer milagres? Sim, 1000 vezes sim. Será que as pessoas que vão a Fátima a pedir lá à estátua, pedir cura, será que elas podem ser curadas? Sim. Uma pessoa quer fazer um exorcismo lá em casa porque houve barulhos à noite e vai lá um bruxo, vai lá um espírito, vai lá um exorcista e aquilo desaparece, é possível? Sim. Você precisa saber isto, não é para você não ser enganado. O diabo tem poder. O diabo tem poder, mas eu vou lhe dar uma notícia. Ele não é o Todo-Poderoso, porque o Todo-Poderoso é Jesus Cristo. O Todo-Poderoso, o que tudo pode, aquele que tem a chave do inferno e da morte, é Jesus. E eu vou dizer uma coisa, estava a falar há pouco com a irmã Georgina. O diabo não tem poder para criar nada. Irmão, o diabo não tem poder para criar nada. Sabe o que o diabo é? É uma grande fábrica de chineses que imita tudo. O diabo imita o louvor, o diabo imita a adoração, o diabo imita o falar em línguas, o diabo imita curas, o diabo imita o sobrenatural de Deus, porque ele que deseja a glória para si. Porque aqui é que se trata, irmão, trata-se de adoração. Quem é que é merecedor da adoração? Estamos a falar de idolatria. Idolatria é colocar coisas, entidades no lugar de Deus. E o diabo deseja essa adoração para ele. Por isso é que ele imita, por isso é que ele faz curas. Você que não se espanta se uma pessoa vier ao pé de si e você está a dizer, olha, sabes que é bruxaria, Deus não gosta. Mas depois que fui lá a minha vida mudou. Mudou, eu acredito que mudou. Eu acredito que mudou. Mas eu estava com uma dor e lá a Romilda orou por mim e eu fiquei bem. Acredito. Você quer ver um exemplo do sobrenatural do diabo na Bíblia? Porque não estou aqui a falar para convencer você. Agora a palavra de Deus vai convencer. Porque perante a palavra de Deus, toda a gente fica muda. Êxodo 7. Está lá? Êxodo 7, no versículo 9 diz assim. Podemos ler do 8. E o Senhor falou a Moisés. Alguém que liga um bocadinho essa ventoinha. E o Senhor falou a Moisés e a Araão, dizendo: quando Faraó vos falar, dizendo, fazei por vós algum milagre, dirás a Araão, toma a tua vara, mais baixinho, toma a tua vara e lança diante de Faraó, e se tornará em serpente. Irmão, vamos fazer um filme agora, vamos fazer um teatro. Você que imagina o que era, e chegava aqui, e pegava numa vara, e jogava para o chão, e ele se tornava numa serpente. Era um milagre ou não era? Era uma coisa sobrenatural, sim ou não? E este foi Deus que mandou. Agora vamos ver o que aconteceu. Então Moisés, versículo 10, e Arão entraram a Faraó e fizeram assim como o Senhor ordenara. E lançou Arão a sua vara diante de Faraó e diante dos seus servos e tornou-se em serpente, como Deus tinha mandado. E Faraó também chamou, quem é que ele chamou? Os sábios, os encantadores, os magos, os bruxos, os espíritas. Ele lá reunia a cambada deles todos. E sabe o que ele fez? Ele disse, e os magos do Egito fizeram também o mesmo com os seus encantamentos. Eles, grande coisa. Jogaram uma vara para o chão e se transformaram em cobra. Agora imagine aqueles homens todos, porque era a vara de Arão. Ok? Foi uma vara que Arão lançou. Agora imagina o faraó chama magos, bruxos, feiticeiros e eles lançam. Não sei quantas cobras ficaram ali. Mas uma coisa é certa, irmão. A cobra de Arão engoliu todas as outras. E você tem que saber uma coisa. Diante do sobrenatural de Satanás, você que não tenha medo, porque Deus é maior. E o poder de Deus engole todo o poder de Satanás. Amém! Glória a Deus! Não há bruxaria nenhuma que seja maior que o nosso Deus. Quando você ver o sobrenatural do diabo, você não tenha medo. Não tenha medo, irmão, porque é apenas uma demonstração de poder, numa tentativa de fazer desviar a atenção que Deus é maior. Porque se você for lá com o alfinete, é nada.
É um balão que rebenta, porque o poder de Satanás diante do poder de Deus é zero. Deus é maior, Satanás tem poder, sim, mas o meu Deus é o Todo-Poderoso. O vento lhe obedece. O mar se acalma à voz dele. Os mortos ressuscitam quando Jesus fala. Este é o meu Deus. Porém, o coração de Faraó se endureceu e não os ouvi como o Senhor tinha dito. E eu vou dizer, porém, os nossos familiares vão se endurecer. Porém, os nossos amigos o coração deles vai se endurecer. Porque os homens procuram sinais, os homens procuram coisas, os homens procuram. E cada vez mais, eu vou lhe dizer uma coisa, irmão. Você toma atenção. As igrejas que você frequenta, falar para ali, não para aqui, porque vocês estão aqui. Aquilo estão a ver. Tome cuidado com a igreja que você frequenta. Porque Jesus não pode ser Senhor juntamente com pozinhos. Jesus não pode ser Senhor juntamente com correntes de oração. Jesus não pode ser Senhor juntamente com óleo ungido para pôr lá na sua casa. Jesus não pode ser Senhor juntamente com o azeite que vem de Israel. Não pode. Porque só Jesus é merecedor da honra. E a sua atenção, a sua fé não pode estar em pozinhos. A sua fé não pode estar num azeite ungido. A sua fé não pode estar na almofada abençoada. A sua fé tem que estar em Jesus e nas palavras dele. E cuidado, porque há muita igreja aí que se diz cristã, que diz que Jesus é Senhor, mas Jesus não é Senhor coisa nenhuma. Por isso que Jesus disse, vós me direis naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Onde é que se profetiza? Num estádio de futebol? Diga-me, onde é que se profetiza? Não é numa igreja? Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não fizemos nós muitos sinais e maravilhas? E Jesus vai dizer abertamente, nunca vos conheci. Nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Volto a dizer, não me envergonho do Evangelho de Jesus. E a igreja tem que ter este espírito de ousadia, de não se envergonhar do Evangelho de Jesus. Quer ver mais um exemplo do poder de Satanás, o sobrenatural? Quem é que está aqui que não sabe o que significa sobrenatural? Sobrenatural é aquilo que foge à regra natural das coisas. É um milagre. É uma coisa que nunca ninguém viu. O nosso Deus é o Deus do sobrenatural ou não é? Ele transformou água em vinho. Ele abriu os olhos do cego. Ele fez um paralítico andar. Ele foi lá à cova onde Lázaro estava morto há 4 dias e ele chamou por ele e Lázaro se levantou. Fresquinho. Não cheirava mal, não tinha cheiro de morte. Porque o meu Deus é o Todo-Poderoso. Amém? Vamos abrir aí. Ai, glória a Deus. Atos 8. Para aqueles que estão a apontar, você ainda pode pôr aí outros exemplos do sobrenatural do diabo. 1 de Samuel 28, de 1 a 14. Esta era uma bruxa que ela tinha capacidade para invocar demónios, que também não é... 1 de Samuel 28, de 1 a 14. Isso é para você ler em casa. Agora estamos em Atos 8, no versículo 5, e vou ler, diz assim. Posso do 4. Mas os que andavam dispersos iam por toda a parte, anunciando a palavra. E descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a quem? É Cristo. Irmão, o centro de toda a pregação deve ser Cristo. Todo e qualquer sermão numa igreja que se diz de Deus, o centro deve ser Cristo. O centro não é o seu bem-estar. O centro não é como adquirir coisas. O centro não é 7 passos para você ser mais rico. O centro não é como atingir a felicidade. O centro da sua pregação é Cristo. Quando você falar de Jesus lá fora, pregue a Cristo.
E as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Então também existe o poder de Deus, que era o que o Filipe estava a fazer. Mas isto eram milagres feitos por Deus, porque como eu já disse, o diabo não tem capacidade de criar nada, ele imita. Imitação. Uma imitação fraca. Sabe quando você conhece uma boa mala assim da Furla, por exemplo? Que cria uma mala da Furla. Você está a ver que tem pormenores que quem conhece sabe que é uma mala verdadeira. Mas depois você vai ao mercado da Conchinchina e você lá vê uma imitação da Furla e você... A forma como está cozido tem fios ainda pendurados, está a ver? Aquilo que era suposto ser, estar brilhante, o metal, está todo enferrujado. É isto que o diabo faz, imita. Uma imitação muito má do poder de Deus. E as multidões unanimemente ouviam, prestavam atenção. Versículo 7. Pois que os espíritos imundos saíam de muitos os que os tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados. Eram curados por quê, irmão? Eram curados pela pregação do Evangelho de Jesus. Não foi o que nós lemos. O Filipe, ele pregava a Cristo, as pessoas prestavam atenção. E porque a Bíblia fala que sinais seguirão àqueles que crerem, em meu nome expulsarão demónios, falarão novas línguas, porão as mãos sobre os enfermos. Havia sinais e maravilhas, porque Filipe pregava a Cristo. E havia grande alegria naquela cidade. E estava ali um certo homem chamado Simão, que anteriormente exercera naquela cidade a arte mágica. Era um bruxo, era um espírita, era um guia, o nome que você quiser chamar, um guru, ok? Porque as tradições orientais estão a começar a entrar no nosso país também. Era um guru. Sabe o que é um guru, não sabe? Se não sabe, ainda bem, mas há quem saiba. Exerceram naquela cidade a arte mágica e tinha iludido. Está a ver? Iludido. Uma ilusão, irmão. Você está a ver? É apenas uma ilusão. O poder do diabo é uma ilusão, irmão. É aquilo que o diabo faz, aquilo que ele tenta imitar. O sobrenatural do diabo é uma ilusão. Tinha iludido a gente da Samaria, dizendo que era uma grande personagem. Ele era um personagem, sim. Ao qual todos atendiam, desde os mais pequenos até o maior, dizendo: esta é a grande virtude de Deus. E eu vou dizer uma coisa, se você for a um lugar deste, como eu já disse, eles vão querer dizer que é de Deus. Assim como o Simão era conhecido por ser a grande virtude de Deus, toda a gente tinha respeito por ele, toda a gente tem respeito pela Romilda, toda a gente tem respeito pelo Alibaba, toda a gente tem respeito pelo Mamadou, porque é uma grande coisa de Deus. Mentira, é uma ilusão. Amém? Eu estou a falar na Romilda porquê? Porque a Romilda todos os dias vem lá no diário. Vem ou não vem? Vai. E eu conheço pessoas que foram à Romilda e iam de Bíblia na mão. Ela mandou-me ler o Salmo 23 e o Salmo 91. Pois mandou. E atendiam-no a ele, prestavam atenção, porque já desde muito tempo os havia iludido com as artes mágicas. Você que pega na sua caneta e você que sublinha essa palavra iludido. São estas pequenas coisas que você tem que começar a apontar na sua Bíblia, para a sua Bíblia se tornar vida para si. Ele tinha iludido, era uma ilusão, irmão. Mas como creram em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, glória a Deus, é o nome de Jesus. É isso que nós temos que pregar. Se batizavam tanto homens como mulheres. Olha, aqui logo o Simeão começou a perder a credibilidade. Porque vem alguém maluco que não se envergonhou de falar de Jesus e logo os milagres aconteceram, logo salvações, logo se batizaram. E creu até o próprio Simeão. Aquele que era bruxo, ele creu. E foi batizado. Ficou de contínuo com Filipe e vendo os sinais e as grandes maravilhas que se faziam, estava atônito. O quê? Mas então nós lemos assim que ele fazia grandes milagres. Não, lemos ou não lemos?
que ele era uma pessoa tida em alta consideração, considerando que era um grande homem de Deus, uma grande virtude de Deus, mas perante os milagres que Deus faz, irmão, até os bruxos ficam atônitos, porque o nosso Deus é maior. E ele ficou, ele que era conhecido por fazer milagres, quando ele viu os milagres feitos em nome de Jesus, ele ficou atônito. Ele disse, mas o que é isto? Eu também quero ter este poder. Foi o que ele disse, veja lá. Os apóstolos, depois que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles, para que recebessem o Espírito Santo, porque sobre nenhum deles ainda havia descido, mas somente eram batizados em nome de Jesus. Está aqui a falar do batismo nas águas, em comparação com o batismo no Espírito Santo. Então lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. E Simeão, o tal bruxo, vendo que pela imposição de mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, lhes ofereceu dinheiro. Dizendo, dai-me também a mim esse poder. Oh, irmão. Está a ver como é ilusão? Dá-me também a mim esse poder, para que sobre aquele quem lhe puser as mãos receba o Espírito Santo. Mas disse-lhe Pedro, o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois cuidaste que o dom de Deus se alcança por dinheiro. Por isso é que eu disse, irmão, você que tome muito cuidado, é a igreja que você ouve, é a igreja que você vai, porque o poder de Deus não se alcança com dinheiro. A virtude de Deus, o poder de Deus é gratuito, é para quem Deus quer dar. Amém? Não custa dinheiro nenhum, você não tem que fazer ninguém rico à custa da sua miséria. Irmão, ouça uma coisa, ninguém tem que ficar rico à custa da miséria do povo, porque Jesus veio para dar vida e vida com abundância, e é de graça. Mas o Simeão, porque ele estava ali envolvido, porque ele recebia dinheiro, ele disse, olha, se eu recebo dinheiro, então eu vou dar dinheiro a eles, para eu também receber deste poder, porque eu também quero. E ele disse, não tens parte nem sorte nesta palavra, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Mas ele batizou-se. Mas ele creu. Senhor, em teu nome não fizemos isto. Em teu nome não fizemos aquilo. Nem tudo aquilo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mas aquilo que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Nunca te conheci. Que coisa horrível, irmão. Que coisa horrível. Arrepende-te, pois, dessa tua iniquidade e ora a Deus para que porventura te seja perdoado ao pensamento do teu coração, pois vejo que estás em fel de amargura e em laço de iniquidade. O Simeão era um homem amargurado. Assim como muita gente lá fora está amargurada e pensa que o poder de Deus se cumpre com favor. Sobrenatural do diabo, irmão, é mentira. É mentira, quando você prega a palavra de Deus, você vai ver tudo o sobrenatural do diabo cai por terra. Amém? Agora vamos ver o sobrenatural de Deus. Quem é que está aqui que já viu o sobrenatural de Deus na sua vida? E custou dinheiro, irmão? Não custou nada, foi de graça. Glória a Deus. Glória a Deus. Eles querem fazer como nós vimos aqui. Toda a gente que anda nesses caminhos, eles querem fazer que é tudo igual, mas não é. O diabo é mau. O diabo mente, o diabo é mau pagador, o diabo dá com uma mão e tira com duas. O diabo dá com uma mão e tira com duas. Você pode, a dor pode passar daqui, mas quando você menos espera, a dor passa para aqui. E depois passa para ali, porque o diabo não tem poder para curar. De verdade. E não estou a me contrariar, ok? É possível alguém ser curado pelo diabo? Sim, aparentemente, iludido, porque o diabo não tem poder para curar. De verdade, só Jesus é que tem. O diabo disfarça um problema, encobre um problema para destapar outro, porque o diabo é mau. Então o sobrenatural de Deus. Vamos ver Atos 3:1. Não, pode ser Atos 19, que o tempo já vai longo. Glória a Deus. Pois nós vamos louvar a Deus, irmão. E nós vamos louvar a Deus com consciência, irmão. Que o nosso Deus é maior. Amém. Que o nosso louvor hoje a Deus seja com consciência, irmão. Que o nosso Deus é maior, que não há ninguém como Ele, não há ninguém maior que Deus, não há poder maior que o poder do nosso Deus. Atos 19:11. Diz assim. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias,
de sorte que até os lenços e aventais se levavam no seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. E alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. E os que o faziam eram 7 filhos de Seva, judeu principal dos sacerdotes. Respondendo, porém, o espírito maligno disse: conheço a Jesus e sei bem quem é Paulo, mas vós quem sois? E saltando neles o homem que tinha o espírito maligno e assenhorando-se dos dois, pôde mais do que eles, de tal maneira que nus e feridos fugiram daquela casa. E foi isto notório a todos os que habitavam em Éfeso, tanto judeus como gregos, e caiu grande temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. E eu vou dizer uma coisa, irmão, você que guarda esta frase: toda e qualquer manifestação de poder verdadeiro deve dar a glória a Jesus. Se dá a glória ao bruxo, se dá a glória à velhinha, se dá a glória ao terço, se dá a glória à Maria, se dá a glória à Romilda, se dá a glória ao Reiki, se dá a glória ao Yoga, não é de Deus, por mais bonito que pareça. Porque a verdadeira manifestação do poder de Deus dá a glória a Ele. Você reconhece, quando você vê o poder de Deus, você reconhece: Senhor, eu não era merecedor, mas Tu és digno. Tu me curaste, Tu me tiraste da morte, Tu me tiraste do inferno, Tu resolveste o meu problema, Tu me curaste. Está a compreender, irmão? Se a glória de um milagre não vai para Deus, não é de Deus. Se a glória vai porque a pessoa foi muito boazinha e andou não sei quantos quilómetros de joelho, não é de Deus. E amiga, sou eu que lhe digo estas coisas. Porque a verdadeira manifestação do poder de Deus, a glória vai toda para Deus. E isto é um problema muito grave, irmã. Sabe porquê? Porque até mesmo em igrejas evangélicas há homens, há apóstolos, há profetas que querem glória para si. E então levam as pessoas a comprar o passaporte para o céu, levam as pessoas a vir buscar a bênção. Eu vou dizer uma coisa, irmão, nós não temos poder de abençoar para ninguém. Você não pode vir ao apóstolo, você não pode vir ao pastor: ai, tem que ir porque o pastor vai me abençoar. Sim, irmão, nós oramos, mas a sua oração tem poder porque você é um filho de Deus. Nós temos que tirar esta concepção errada que nós temos, que quando nós vemos à frente, fica a responsabilidade toda no pastor, porque o pastor vai orar. E se o pastor vai orar, então vai acontecer isso. Não aconteceu porque a oração do pastor não funciona. Errado, e você tem que pôr a sua fé. Porque eu sou homem, sou mulher como você. E quando um pastor, quando um apóstolo, quando um líder, quando um papa quer glória para si, quer levar as pessoas a pôr os olhos em si e não em Jesus, é do diabo. Eu falava com a minha mãe e falava com o meu marido. E eu dou graças a Deus, irmão, porque quando nós buscamos a resposta na palavra de Deus, eu garanto-lhe uma coisa: a Bíblia tem resposta para tudo. A Bíblia fala: todo aquele que confessar que Jesus Cristo é o Senhor está salvo. Sim ou não? Sim ou não? Pronto. Mas depois, e nós vimos igrejas grandes, movimentos grandes, que o palco deles é bonito. Você passa no autocarro e até vê: Jesus é o Senhor. Sim ou não? E então, mas se eles estão a dizer que Jesus é o Senhor, então a Bíblia diz que eles estão salvos. Mas eles fazem tanta coisa que Deus não gosta, Deus abomina. Jesus não pode e não é Senhor se houver outras coisinhas pelo meio. Não é, irmão. Lamento informar. Quando uma igreja leva os seus seguidores a gastar dinheiro para comprar uma almofada abençoada para dormir bem, para curar a dor do ente querido que morreu, é demoníaco. Quando uma igreja leva você a comprar um azeite que veio lá da Conchinchina, veio do Egito, das oliveiras não sei onde, para você se ungir com esse óleo, para você ser curado, não é de Deus. Ah, mas eles dizem que Jesus é o Senhor, eles até oram em línguas. Não é de Deus, porque o diabo pode imitar. Isto é grave, irmão, porque estamos a falar de igrejas evangélicas, que aqui na Madeira está cheio delas. E mais não digo. E tem muitas pessoas à porta. Então, como saber a diferença? Porque estou aqui a falar do poder do diabo, que faz sinais, que faz maravilhas. Eu estou a falar do poder de Deus, que faz sinais e maravilhas. Como saber a diferença? Ponto número 1, você que tem o Espírito Santo de Deus em si. Leia a palavra. Se você tiver a palavra, você não vai ser enganado. E a Bíblia fala: pelos seus frutos os conhecerás. Agora vamos falar aqui, mas quais são os frutos?
Quando tu tiveres o status que eu tenho, quando tu tiveres o número de propriedades que eu tenho, se tu conduzires o carro que eu conduzo, então tu vais ter tens frutos. Mentira. Sabe uma coisa, irmã? Estava a pensar isto há dias. Alguém uma vez olhou para mim com desdém, porque disse que eu era pastora. És pastora e trabalhas no mundo? O que é que isso tem a ver, irmão? Porque o mundo evangélico me tem na cabeça que ser pastor é status. Não, irmão. Enquanto eu precisar trabalhar no mundo, eu vou trabalhar e vou ser o melhor naquilo que eu faço. Porque o pregar Jesus é a missão de cada um de vocês. É isso que eu falo. Só Deus me deu a responsabilidade de estar a falar para vocês, porque alguém tem que falar. Mas a igreja, em geral, tem essa coisa que ser pastor, ser profeta, ser líder do louvor, é o status. Mentira. Porque convém a alguns líderes ter esse status para si. E pensam que é ter uma casa, que é ter um carro, que é ir de férias 3 vezes ou 4 vezes ao ano aos melhores lugares. Pensam que é isso que mostra que têm sinais, que têm frutos. Não. A Bíblia fala, pelos seus frutos os conhecerás, é verdade. Pelos frutos vamos conhecer. Mas temos que fazer aqui distinção o que é frutos. Você que vai lá ler em Gálatas 5:22 o que fala? Alguém sabe? Mas o fruto do Espírito é amor, paz, gozo, longanimidade, mansidão, fé, temperança, domínio próprio. Não sei se falhei algum, mas deve estar lá perto. O fruto do Espírito, irmão, é a nossa vida transformada. E eu quero dizer uma coisa. Quanto mais transformado você é pela palavra de Deus, mais você percebe que você não é nada sem Ele. Quando eu vejo alguém todo engrandecido, peito grande... eu sou. A Bíblia fala, não sabes, tu és um pobre, miserável, nu, cego, nu. Porque não sou nada, irmão. Eu passo provações como você. Eu choro como você. Eu preciso da bênção de Deus como você. E eu preciso trabalhar como você. Se algum dia eu vier a tempo integral para a igreja, irmão, será porque Deus vai me pôr. Mas eu não vou fazer, me sentir triste porque eu trabalho no mundo. Não, eu trabalho no mundo e sou o melhor naquilo que eu faço. E você que trabalha no mundo e seja o melhor naquilo que você faz. Está a compreender? Porque ser servo de Deus não é status, é uma condição, é um estilo de vida. Você sabe que no meu trabalho, eu estou a começar a conquistar o respeito. E eles começam a olhar para mim como uma pastora. No outro trabalho eu tinha esse respeito. Tantas vezes, colegas meus, a Kathleen está aqui, não me deixa mentir. Cristina, vamos à casa de banho, vamos orar. Foi ou não foi, Kathleen? Tantas vezes que nós fomos e eu levantava-me e a minha patroa uma vez entrou. E ela fechou a porta e foi-se embora porque ela sabe, porque ela também vinha. Porque ser servo de Deus não é estar em cima de um púlpito. Ser chamado um filho de Deus não é você ter um status, é você ser um servo de Deus onde você está. Onde você está. Amém? E pregar Jesus. Os feridos devem estar quase a estar prontos, irmão. Você que anda com feridos, e dê. Amém? Pelos frutos os conhecerás. E você quer ver qual foi o versículo que Deus me deu para tirar esta dúvida. Mas então, se eles pregam que Jesus é o Senhor e eles fazem coisas erradas, então como é que ficamos? Quer ver? 1 Coríntios. Tenho tanta pena de estar a gravar. Enfim, vamos concordar, irmãos, vamos ter uma câmara que consegue gravar 20 horas seguidas. Amém? Se alguém quiser abençoar, também é livre de abençoar, que a gente recebe. Não é, Daniel? 1 Coríntios 12. No versículo 1. Estão todos lá? Eu fico triste, sabe porquê, irmão? Eu fico triste porque eu e o meu marido, nós seguimos mais ou menos uma ou outra igreja que estão perto de nós. E, irmão, a pregação do Evangelho é tão fraca. A pregação do Evangelho é tão fraca, irmão. É uma coisa tão diluída, tão diluída. Por isso é que os irmãos andam cabisbaixos, andam... Misericórdia, Senhor. 12:1. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes.
vós bem sabeis que eras gentios, levados aos ídolos mudos, conforme eras guiados. Toda a gente se identifica aqui? Éramos gentios, éramos levados aos ídolos mudos. Olha, conforme nos levassem, a gente lá ia, minha mãe já era assim, e eu não quero mudar de religião, que a minha mãe me ensinou assim, e é assim que eu vou ficar. É uma frase muito comum no nosso país, é ou não é? Porque o meu pai me ensinou, a minha mãe me ensinou, então eu vou ser sempre assim. Mas a Bíblia diz que eram o quê? São ignorantes, gentios, levados aos ídolos mudos, conforme eram guiados. Portanto, vos quero fazer compreender. Irmão, veja, eu não sei se você vai ter a revelação que eu tive, mas eu estava numa busca e eu tive a revelação que eu precisava neste versículo. Vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor senão pelo Espírito Santo. Irmão, vou parar aqui. Nenhuma igreja que diz Jesus é o Senhor. Não, nenhuma igreja que fala pelo Espírito Santo de Deus pode dizer que Jesus é maldito. Que isso está a dizer. Sabe porquê? Porque há igrejas que Jesus é o Senhor, mas também é Senhor o pozinho, também é Senhor a valinha, também é Senhor tudo isso. E a Bíblia diz que não pode ser, não está a falar pelo Espírito de Deus. E eu vou dizer uma coisa, há muita igreja que tem unção que não é de Deus. Ok? Há muita igreja evangélica que diz que tem o Espírito de Deus, mas Jesus não é o Senhor completo. Porque o senhorio de Jesus não se divide. Está a compreender? O Jesus ser Senhor não é uma coisa. Ele é Senhor de umas coisas, mas no outro ele não é bem assim. Quando Jesus é Senhor, ele é Senhor pleno, por completo. O senhorio de Jesus não se pode dividir. Posso ouvir um amém? E infelizmente há um grande número de igrejas que se dizem evangélicas, que eles vão lá e cantam e dançam e falam em línguas e saem de lá animados, mas têm tudo menos o Espírito Santo de Deus. Porque se tiver o Espírito Santo de Deus lá, Jesus é o único que é digno da glória. Jesus é o único que é louvado. Jesus é o único que é pregado. Jesus é o único que é exaltado. Agora, quando eu vejo, vamos fazer uma corrente de oração e acender uma velinha, onde é que está Jesus nisso? Onde é que está Jesus nisso? Onde é que você vê na Bíblia que é para você manter uma vela acesa em memória? Onde é que você vê isso? Diga-me. Mas Jesus é o Senhor. Mas se Jesus não é pleno, Senhor lá, o Espírito Santo de Deus não está lá. Está outro Espírito qualquer, mas não é o Espírito de Deus. Tem nome... O que é que Jesus diz? Tu tens nome que vives, mas estás morto. Tens nome que vives, mas estás morto. E há muita igreja que tem nome de viva, mas está morta. Não é Jesus que está lá. Amém? Todo lugar onde Jesus é Deus, Senhor e Salvador, mas também o é junto a outras entidades, quer sejam humanas, quer seja a estrela, quer seja o sol, não vem de Deus. É mentira. Pode existir o sobrenatural do diabo dentro das igrejas? Uma pergunta. Será que o sobrenatural do diabo pode existir dentro de uma igreja? Sim. Há dias estava a passar lá na igreja, perto da minha casa. E a Emily disse, mamãe, aquela é a igreja? E eu disse, sim, filha, é uma igreja. Mas naquela igreja Jesus não está. Não está? Eu disse, não. Então quem é que está? Está o diabo. Está o diabo. Coisa feia para dizer uma criança. É para ela saber que na igreja onde não se prega Jesus, não está Jesus, não. Está o diabo. E depois ela chegou à casa da minha sogra e, surpresa das surpresas, chega a Emily toda espivitada, que a minha sogra nem sequer tinha palavra. Mamã, estava a dar a coisa dos incêndios. Mamã, tu sabes quem é que fez aquilo? Quem, filha? Nós temos por ele na cadeira vermelha, porque foi o diabo que fez aquilo. E ela disse assim, irmão, isto é verídico. E nós que temos Jesus, nós é que tínhamos que ir para lá para ajudar as pessoas. Verdade. Foi ou não foi?
Nós que temos Jesus é que tínhamos de estar lá a ajudar as pessoas, porque o diabo é que fez aquilo. Mamãe, naquela igreja o diabo é que está lá. É, filha, é o diabo que está lá. Ah, que coisa dura. Ah, que também não precisas falar assim. É o diabo que está lá. Porque nenhuma igreja que fala pelo Espírito de Deus diz que Jesus é anátema. Então, infelizmente, o poder do diabo está dentro de algumas igrejas. A Bíblia fala, se você for ler Apocalipse, as cartas que eram escritas à igreja, algumas delas tinham tudo menos o poder de Deus lá dentro. Então, exemplos deste poder maligno dentro das igrejas são as pessoas que idolatram o apóstolo. Ah, o apóstolo, nem sequer se pode tocar no... Irmão, eu já estive numa igreja onde as cadeiras eram afastadas porque o apóstolo tinha que passar e ninguém podia tocar no apóstolo antes da reunião. Irmão, isto é verídico. Lembra-se disso ou não se lembra? Nós tínhamos, a igreja não era muito grande e veio muita gente porque o apóstolo veio, mas tivemos que abrir um pouco mais porque o apóstolo tinha que passar e ninguém podia tocar no apóstolo. Sabe a diferença de Jesus? É que Jesus era apertado por todos.